Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10, Os Últimos Enganos de Satanás. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo para mim e os meus irmãos. Que o Senhor venha nos falar através da Tua palavra profética. Que o Senhor responda aos anseios e aos pedidos do Teu povo. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os últimos enganos de Satanás. Ele é o pai da mentira. E ele engana todo mundo. Mas nós, os remanescentes, fiéis filhos de Deus, não podemos nos deixar enganar por este grande inimigo de Deus, Satanás. O verso áureo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Era uma linda manhã de setembro na cidade de Chicago. Enquanto o sol se levantava sobre o lago Michigan, passageiros lutavam contra os engarrafamentos nas vias expressas Kennedy e Eisenhower. E as crianças iam para a escola e se desenrolava uma história arrepiante que amedrontou os habitantes da cidade de Chicago. Pessoas estavam adoecendo gravemente e algumas estavam morrendo poucas horas depois de tomar cápsulas de Tylenol. Testes realizados mostraram que essas cápsulas estavam envenenadas por cianeto de potássio, um veneno mortal. Um indivíduo mentalmente perturbado havia adulterado a medicação. Até hoje, não se sabe quem fez isso. Queridos, como vimos, o Apocalipse adverte que os que habitam sobre a terra beberão uma porção mortal do vinho de Babilônia. Este vinho de Babilônia é venenoso, é mortal. Muitos vão se perder porque continuaram bebendo do vinho de Babilônia. Há falsas doutrinas ali, falsos ensinamentos que no fim só levarão à morte e morte eterna. No entanto, o mundo não é deixado sem o antídoto. A proteção contra esse veneno espiritual são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. Na lição desta semana, continuaremos estudando não só os enganos de Babilônia, mas o plano de Jesus para nos salvar dos enganos de Satanás. O problema nosso, como adventistas do sétimo dia, é que nós costumamos apontar sempre para os erros de outras denominações religiosas, dizendo que elas estão bebendo do vinho de Babilônia, ou são filhas de Babilônia. Mas, queridos, nós não poderemos nos isentar. Nós, cristãos adventistas, também estamos sujeitos a beber do vinho de Babilônia, adotar erros, heresias que vieram do paganismo. Eu não estou sugerindo que existam doutrinas erradas. Eu creio sinceramente que as 28 doutrinas fundamentais defendidas no adventismo são doutrinas puramente alicerçadas na palavra de Deus. Mas nós temos sim equívocos, erros nas interpretações proféticas que precisam ser revisadas. Por isso, meus queridos, o engano de Satanás sobre todo o mundo não atinge somente Babilônia e as filhas de Babilônia, mas atinge também o remanescente de Deus, a igreja de Laodiceia. E nós deveremos nos precaver contra isso e buscarmos a direção de Deus para discernir a verdade e o erro. Discernir o que vem da palavra de Deus e o que vem das tradições pagãs. Que Deus nos dê esse discernimento através do Espírito Santo. Na parte de domingo, o caminho que parece direito. Parece direito, mas não é direito. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles é a morte. Eu convido você para ler comigo Marcos capítulo 13,
Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13 e vamos ler então o verso 22 até o verso 31. Marcos capítulo 13 e os versos 22 até o verso 31. Vamos ler. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Jesus está advertindo contra falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinamentos, falsos sinais, falsos prodígios, para enganarem o mundo todo e, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas. Que estas coisas? O sinal no sol, o sinal na lua, a queda das estrelas e o abalo das potências do céu. Quando vocês verem estas coisas acontecendo, Jesus está falando aqui no verso 29. Assim, quando vocês virem sucederem estas coisas, saibam que já está próximo às portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração. Não passará esta geração. Que geração? A geração que assistir o escurecimento do sol, da lua, a queda das estrelas e as potências do céu sendo abaladas. Exatamente como diz lá em Apocalipse 6, versos 12 em diante. Esta geração também verá Jesus Cristo voltando em glória e majestade. Por isso aqui em Marcos capítulo 13 e o verso 30 diz: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, meus queridos, nós precisamos entender que aqueles sinais que aconteceram no terremoto de Lisboa em 1755, o escurecimento do sol em 1780 e da lua também, e a queda das estrelas em 1833, nós temos que entender que aqueles sinais eram sinais diretamente relacionados com o início do juízo investigativo em 1844, o início do juízo celestial. Mas a Bíblia repete aqui em Marcos, e repete também em Mateus, e repete também em Apocalipse capítulo 6, versos 12 em diante, que estes sinais ocorreriam justo antes da volta de Jesus. E Jesus disse: a geração que assistir estes sinais no sol, na lua, nas estrelas, essa geração também verá Jesus Cristo, verá a mim descendo do céu com poder e glória. Portanto, nós temos uma aplicação destes sinais para o passado, mas nós temos uma aplicação para o futuro. E esta aplicação escatológica para o futuro diz muito respeito à última geração que estará vivendo sobre a terra. Qual é essa última geração que estará vivendo sobre a terra? A sua geração e a minha. Hoje nós estamos vivendo na última geração, que vai assistir estes sinais no sol, na lua, nas estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Esta geração não passará até que Jesus Cristo volte. No contexto dos últimos dias, Jesus fez um alerta importante. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos? O remanescente fiel de Deus. Queridos, se fosse possível, Satanás enganaria até os eleitos. Mas não será possível. Por quê? Porque o grande engano de Satanás será quando ele se manifestar
personificando Cristo na terra. Quando Satanás personificar Cristo na terra, isto será após o fechamento da porta da graça. Aleluia! Por isso, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos, mas não será possível, porque será após o fechamento da porta da graça. Todos os filhos fiéis de Deus já estarão selados pelo selo do Deus vivo. E queridos, os ímpios estarão selados pelo sinal da besta. Os salvos não mais se perderão após o fechamento da porta da graça, e os ímpios não mais se salvarão após o fechamento da porta da graça. Portanto, meus queridos, aqui está a ordem de Jesus Cristo. Jesus disse: ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Não é assustador, meu querido irmão, minha querida irmã? Não é assustador que o engano nos últimos dias será tão grande que até os fiéis estarão em perigo de serem enganados? Porque a palavra de Deus diz que ele enganará todo mundo. Assim diz em Apocalipse 12, verso 9. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e o verso 9. Leia comigo Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. A quantos Satanás engana? A todo mundo. E você pode estar pensando, não, este todo mundo se refere às religiões pagãs, se refere ao catolicismo, se refere também às filhas de Babilônia, mas não se refere à igreja adventista do sétimo dia. Por que não? Por que não? Nós somos melhores do que os outros? Não, queridos. Nós também estamos sujeitos a ser enganados, se não estivermos sendo batizados pelo Espírito Santo cada dia, para termos o discernimento. A Bíblia está advertindo: Satanás, a antiga serpente chamada o diabo, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ele é o grande enganador, ele é o pai da mentira. Queridos, o nosso problema adventista é que não nos incluímos nesse todo mundo que será enganado. Na igreja adventista não existem doutrinas falsas. As 28 doutrinas fundamentais do Nisto Cremos estão fundamentadas, alicerçadas na palavra de Deus. Mas existem equívocos, enganos nas interpretações proféticas dos 7 selos, das 7 trombetas, dos 7 reis, de Daniel capítulo 11, de Daniel capítulo 12. Meus queridos, existem muitos pontos proféticos que estão sendo interpretados de forma equivocada. Deus tem fiéis nos últimos dias, como teve ao longo de todos os séculos. No entanto, a Bíblia mostra que o engano de Satanás será muito difundido. Um exemplo de como as interpretações proféticas podem estar erradas e devem ser corrigidas, o exemplo está na própria lição deste trimestre, no dia 26 e 27 de abril. Se você estudar cuidadosamente a lição deste trimestre, do dia 26 e 27 de abril, você vai descobrir que ali Apocalipse 4 está falando do Santíssimo, da sala do juízo celestial. E Apocalipse 5 está falando do livro do juízo, o livro selado com 7 selos. Porém, queridos, esta não era a interpretação oficial da igreja adventista há algum tempo atrás. Pela graça de Deus, graças a Deus eu posso dizer, a revelação é progressiva e a igreja está corrigindo um ponto de interpretação profética que estava equivocado. Mas, infelizmente, muitos teólogos continuam ainda defendendo a interpretação equivocada do passado. Queridos, nós não deveremos resistir à revelação progressiva de Deus. Assim como Apocalipse 4 está falando da sala do juízo e Apocalipse 5 do livro do juízo, assim também, meus queridos, os 7 selos estão falando do processamento, as 7 fases do processamento do juízo celestial. E o 7º selo fala especificamente do fim do juízo, do fechamento da porta da graça. Por isso, queridos,
Em nome de Jesus precisamos rever e deveremos dar graças a Deus porque Deus está revelando progressivamente a verdade. A prova é a lição da Escola Sabatina deste trimestre, no dia 26 e 27 de abril. Você pode checar esta informação. As Escrituras Sagradas dizem que todos nós somos pecadores e, portanto, deveremos mergulhar na palavra de Deus, mergulhar na Bíblia e, a partir da Bíblia, à medida que nos rendermos ao Espírito Santo, aprenderemos a distinguir a verdade do erro, o certo do errado, o bem do mal. Deixados às nossas próprias inclinações ou mesmo aos nossos próprios sentidos, poderemos nos tornar presas fáceis para os enganos de Satanás. Queridos, mesmo que uma interpretação profética tenha sido defendida por um século, isso não significa que ela seja verdadeira. O que prova que uma profecia está sendo interpretada da forma correta é quando nós permitimos que a Bíblia fale, que a Bíblia explique a Bíblia. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre você, sobre a sua igreja, para que reconheçamos a revelação progressiva de Deus e que cresçamos no conhecimento da verdade profética para esta última geração. Por quê? Jesus disse: a geração que assistir o escurecimento do sol, da lua e queda das estrelas, não passará esta geração até que tudo se cumpra e Jesus Cristo desça em poder e glória. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a antiga mentira da imortalidade. O que é a imortalidade da alma? A maioria, a grande maioria das igrejas cristãs, evangélicas, protestantes e também a Igreja Católica e também todas as religiões pagãs, todas as religiões não cristãs, todos eles juntos acreditam que a alma é imortal, creem na imortalidade da alma. Porém, queridos, a Bíblia não ensina a imortalidade da alma. Adão e Eva foram criados mortais. Deus disse claramente para Adão e Eva aqui em Gênesis, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2 e o verso 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás, certamente morrerás. Queridos, Deus criou Adão e Eva como seres mortais. Mas Satanás inventou a mentira de que o homem é imortal, que a alma humana é imortal. E foi Satanás que inventou essa mentira aqui em Gênesis capítulo 3, lá no Jardim do Éden. Aqui em Gênesis capítulo 3, quando no verso 4 a serpente disse para Eva: certamente não morrerás. Deus disse em Gênesis 2:17: certamente morrereis. E Satanás disse: certamente não morrereis. Ou seja, o ser humano é imortal ou é mortal? Deus disse que nós somos mortais. Toda alma que pecar morrerá. Isto está em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 18 e o verso 4. Leia comigo. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A alma humana é mortal. Nós lemos também em Ezequiel capítulo 18 e o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Queridos, a Bíblia diz claramente que a alma humana é mortal. Mas de onde veio então o ensinamento que se tornou mundial de que a alma é imortal? Vamos ler Apocalipse capítulo 16. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16. Vamos ver o verso 13 e 14. Apocalipse 16 e os versos 13 e 14. Leia comigo. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Da boca do dragão
a Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 9, que o dragão é Satanás, da boca da besta, a besta que subiu do mar. Em Apocalipse 13, verso 1, diz que é o poder papal. E da boca do falso profeta. O falso profeta é a besta que subiu da terra, a imagem da besta, de Apocalipse 13, verso 11. Portanto, meus queridos, esse trio da mentira é dirigido por espíritos de demônios, diz aqui o verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, são espíritos de demônios que enganam todo mundo. Abra sua Bíblia e leia também em Apocalipse capítulo 18 e o verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Espíritos de demônios, espírito de feitiçaria, morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Capítulo 18, verso 2, agora o verso 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti, falando da grande Babilônia, e voz de esposo, de esposa não mais em ti se ouvirá, porque teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Pelas feitiçarias da grande Babilônia, papal, romana, todo mundo foi enganado. Expressões como morada de demônios, expressões como espíritos de demônios, feitiçaria, indicam atividades demoníacas da grande Babilônia. Não é à toa que fomos avisados de que dois grandes enganos nos últimos dias. Um será a imortalidade da alma. E qual outro? A santificação do primeiro dia da semana. Estes são os dois grandes erros mundialmente ensinados pela grande Babilônia. E ela tem dado a beber deste vinho da sua heresia a todas as nações. Isso é comum hoje. Mesmo no mundo cristão, a crença de que a alma é imortal é considerada doutrina cristã básica, mas não existe apoio na Bíblia. Muitos acreditam que na morte os salvos voam para o céu e os perdidos descem para o inferno. Quantas vezes, por exemplo, depois que o grande evangelista Billy Graham morreu, ouvimos pessoas dizendo que Billy Graham está seguro lá no céu, nos braços amorosos de Jesus? Queridos, mas a Bíblia não ensina que as pessoas ao morrerem vão para o céu. Lázaro, quando morreu, ele ficou 4 dias na sepultura, e quando Jesus Cristo orou para que Lázaro ressuscitasse, Lázaro não veio do céu, também não veio do inferno. Lázaro veio da sepultura onde tinha sido colocado. E Lázaro, ao ressuscitar, não veio contando nenhuma história, nada de diferente que ele tenha visto ou presenciado ou vivido durante os 4 dias da sua morte. Ele não tinha nada para contar. Ele tinha sim um testemunho a dar do poder de Jesus Cristo que o ressuscitara dos mortos. Nós precisamos deixar a Bíblia falar e crer naquilo que a Bíblia ensina. Portanto, vamos ler o que a Bíblia ensina sobre o estado dos homens na morte, o estado dos seres humanos na morte. O que acontece quando nós morremos? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, vamos ver o verso 5 e o verso 6. Eclesiastes capítulo 9, o verso 5 e o verso 6. Leia comigo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Estão percebendo quanta coisa o morto sabe? Quanta consciência o morto tem das coisas que estão acontecendo depois que ele morreu? Ele não tem consciência de nada. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Os mortos não têm memória. A memória ficou entregue ao esquecimento. E o que a Bíblia fala sobre o amor dos mortos? E o que a Bíblia fala da inveja dos mortos? Aqui a Bíblia diz no verso 6:
até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram. O amor, a inveja e o ódio das pessoas que morrem não sobrevivem a elas. O amor, o ódio e a inveja também pereceram. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Qual é o conhecimento? Qual é a participação dos mortos em tudo aquilo que acontece na terra depois que eles morreram? Nenhuma participação. Aqui diz no finalzinho do verso 6, eles não têm parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso é Bíblia. É a Bíblia explicando o estado do homem na morte. Quando é que os mortos poderão contemplar a Deus face a face? Na ressurreição. Isso é o que a palavra de Deus diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler o verso 16. Leia comigo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os que morreram amando a Jesus ressuscitarão primeiro. A primeira ressurreição é dos salvos em Jesus. A segunda ressurreição será dos perdidos. E só vai ocorrer no final dos 1000 anos de Apocalipse 20. Mas a primeira ressurreição acontece na segunda vinda de Jesus. Mas nesta primeira ressurreição só ressuscitam os que morreram em Cristo Jesus, tendo Cristo como Salvador. E aqui diz o verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, ou seja, aqueles que não passarem pela morte. O que vai acontecer com os vivos que não vão passar pela morte? Eles serão transformados. Lembrem-se que os mortos ressuscitam glorificados, mas os vivos que não passaram pela morte, eles serão transformados no abrir e fechar de olhos. Em um segundo, eles serão transformados de mortais para imortais, serão glorificados. Por isso diz o verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, não é de estranhar que todas as religiões pagãs, como hinduísmo, budismo, shintoísmo, confucionismo, todas as religiões pagãs creem que a alma é imortal. Não é de estranhar que o catolicismo, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas também acreditam que a alma é imortal. E não é de admirar que também o espiritismo acredita que a alma é imortal. Como poderia isso ser verdade? Como poderia ser verdade de que a alma humana é imortal, sendo que as religiões pagãs acreditam nesta doutrina, a Igreja Católica acredita nesta doutrina, as igrejas protestantes acreditam nesta doutrina e o espiritismo também acredita. Então todos acreditam na verdade? Não, queridos. Esse é o grande engano de Satanás. Este é o caminho largo, é o caminho do todo mundo. Fique fora do caminho largo, porque o caminho largo é o caminho de todo mundo, mas o todo mundo está errado, o todo mundo está no maligno, o todo mundo está sendo enganado por Satanás, que engana todo mundo. Por isso, meus queridos, a verdade não está no caminho largo, está no caminho estreito. E a verdade é que a alma é mortal. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Os mortos não sabem nada. Os mortos não aparecem. Os mortos não conversam com os vivos. Os mortos não dão conselhos. Os mortos não têm memória do que acontece depois que eles morreram. Até o amor, o ódio, a inveja, tudo pereceu. Eles não têm parte alguma naquilo que se faz debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e verso 6. Um dos pilares de engano de Babilônia é uma falsa compreensão da morte, que, centrada na ideia da imortalidade da alma, prepara o caminho para as influências enganosas do espiritismo.
Satanás enganou muitas pessoas, enganou o próprio rei Saul. O primeiro rei de Israel foi enganado por Satanás. O profeta Samuel morreu, e aí Saul pecou contra Deus, foi abandonado por Deus, mas ele gostaria de ter o conselho de Samuel, que já tinha morrido. E ele foi numa sessão espírita, pediu para uma feiticeira trazer o profeta Samuel para conversar com ele. Queridos, quem você acha que veio conversar com Saul? O profeta Samuel? Não. Os mortos nada sabem. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Então quem é que veio em nome de Samuel falar com Saul? O próprio Satanás. Conversou com ele, porque ele estava separado de Deus, já tinha pecado contra o Espírito Santo. Queridos, no passado e no presente, Satanás está iludindo e enganando as pessoas que querem falar com seus entes queridos que já morreram e estão falando com espíritos de demônios. A única proteção para você é estar firmemente enraizado no que a Bíblia ensina e deixar que a Bíblia seja o alicerce da sua fé. Apegar-se à Bíblia e à Bíblia tão somente. A Bíblia é a única segurança sua e minha. Assim diz o Senhor, sola Escritura, que a sua fé se alicerce na palavra de Deus. Aleluia. Na parte de terça-feira, Babilônia, o centro da adoração ao sol. Quando Nimrod projetou a construção da Torre de Babel e fundou a cidade de Babilônia, ele era um adorador do sol. Ali em Babilônia, o dia de guarda santificado era o primeiro dia da semana, em comemoração, em celebração e adoração ao sol. A adoração ao sol era notável não só em Babilônia, mas também no Egito, também na Assíria e também na Pérsia. Em seu livro Adoração da Natureza, James Fraser faz esta observação. Ele diz: na antiga Babilônia o sol era adorado desde tempos imemoriais. Sempre em Babilônia o sol foi adorado como Deus. Em Jerusalém era adorado Jeová, o Criador dos céus e da terra. Em Babilônia era adorado Satanás, disfarçado no símbolo do sol. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 8, e vamos ver os versos 13 a 18. Ezequiel capítulo 8, e vamos ler os versos 13 até o verso 18. Leia comigo. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Aqui em Ezequiel capítulo 8 está falando da apostasia do povo de Deus. O povo de Deus naquele tempo estava apostatado, adorando o sol. E aqui Ezequiel 8:13 diz: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, ou seja, do templo, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Mulheres do povo de Israel assentadas chorando por Tamuz, chorando pela morte de Tamuz. Queridos, anualmente os pagãos choravam a morte de Tamuz e se alegravam com o renascimento de Tamuz. O sol morria e o sol renascia. Assim, as mulheres estavam chorando pela morte de Tamuz. E o verso 15: e disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. O templo foi construído no sentido leste-oeste. Todas as pessoas que entravam no templo para adorar estavam dando costas para o leste, o nascente do sol. Estavam de frente para o oeste, dando costas para o leste. Mas é estranho você ler aqui, em Ezequiel capítulo 8, verso 16, que estes 25 homens dentro do templo
estavam de costas para o templo, de costas para o oeste, estavam de frente para o leste, adorando o sol. Verso 16: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, costas para o oeste, e com os rostos para o oriente, ou seja, para o leste, para o nascente do sol. E eles adoravam o sol virados para o oriente, estavam adorando Tamuz. As mulheres do verso 14 estavam chorando por Tamuz, e os homens, os 25 homens do verso 16, estavam adorando Tamuz, o Deus Sol, o filho do Sol, porque Tamuz era filho de Nimrod com Semíramis. Nimrod e Semíramis tiveram um filho em Babilônia, e o nome é Tamuz, filho do Sol. Nasceu no dia 25 de dezembro. Queridos, quem nasceu no dia 25 de dezembro? Não foi Jesus? Não foi Jesus. Ninguém sabe o dia em que Jesus nasceu. Deus ocultou o dia do nascimento de Jesus, exatamente para ninguém celebrar, porque Deus quer que você celebre o sábado, o 7º dia da semana. Deus não deixou outro dia para ser celebrado. Por isso, queridos, Deus ocultou o dia do nascimento de Jesus, mas Satanás introduziu a mentira de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E hoje, mundialmente, todas as igrejas protestantes e a Igreja Católica, todos estão celebrando o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, quando é o dia do nascimento de Tamuz. Aquilo que aconteceu no tempo do Israel apostatado em Ezequiel capítulo 8. A história de Ezequiel capítulo 8 está se repetindo em nossos dias. Por quê? Todos estão unidos na celebração do nascimento de Tamuz, 25 de dezembro. E o verso 17: Então me disse: Viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Verso 18: Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Deus abomina Tamuz, Deus abomina 25 de dezembro, Deus abomina a adoração ao sol. E você, meu querido irmão, que não pertence à Babilônia, pode ser que você esteja bebendo do vinho de Babilônia. Para aqueles que estão em Babilônia, o convite de Deus é: sai dela, povo meu. Mas aqueles que não estão em Babilônia, estão na igreja adventista, por exemplo, o que fazer? Qual é o convite de Deus para eles? Deixem de beber do vinho de Babilônia. Ezequiel era contemporâneo de Daniel, retratou pessoas de costas para o templo do Senhor e virados para o leste, adorando o sol, Tamuz, em vez de adorar o Criador do sol. Em Apocalipse 17, João descreveu um tempo em que os princípios da Babilônia, incluindo a adoração do sol, entrariam na igreja durante uma era de concessões. A conversão inesperada de Constantino no início do 4º século. A conversão inesperada de Constantino no início do 4º século causou alegria para o Império Romano. Constantino era inclinado a adorar o sol. Edward Gibbon, renomado historiador, escreveu dizendo: o sol era universalmente celebrado como o guia invencível e o protetor de Constantino. No ano 321, no dia 7 de março, Constantino aprovou a primeira lei dominical no mundo. Nesta lei dominical dizia: no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Esta foi a primeira lei dominical do dia 7 de março de 321, promulgada por Constantino. Queridos, mas Constantino não só fez a primeira lei dominical em 321, ele também escolheu o
dia 25 de dezembro para ser o aniversário de Jesus. Isto aconteceu por volta do ano 330. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, o mesmo Constantino que em 321 estabeleceu Sunday, dia do sol, o primeiro dia da semana, como dia santo, este mesmo Constantino estabeleceu 25 de dezembro como dia do aniversário de Jesus, por volta do ano 330. Você vai continuar bebendo do vinho de Babilônia, meu querido irmão? Nas décadas seguintes, imperadores e papas continuaram, por meio de decretos estatais e concílios da igreja, a estabelecer o domingo como único dia de adoração, o qual permanece hoje para a maioria dos cristãos. Esse é um exemplo da verdade de que não é porque a maioria acredita em algo, não é porque a maioria pratica, que isso se torna certo, que isso se torna verdadeiro. Queridos, vamos sair do caminho largo e vamos deixar de beber do vinho de Babilônia. Observe a predominância da adoração dominical nas igrejas cristãs do mundo. O que isso nos ensina sobre os enganos satânicos tão difundidos? Assim como na doutrina do estado do homem na morte, o mundo todo está sendo enganado pela doutrina de que a alma é imortal, estão sendo enganados por Satanás. Assim também o mundo todo está sendo enganado pela doutrina da santificação do domingo no lugar do sábado. Mas não é só isso. O mundo todo também está sendo enganado pelo erro, pela mentira de que 25 de dezembro é a celebração do nascimento de Jesus. Não é. É a celebração do nascimento de Tamuz, o filho do sol. E você, meu querido irmão, filho de Deus, remanescente de Deus, você não adora Tamuz. Deixe de beber do vinho de Babilônia. Nós somos os remanescentes fiéis de Deus nesta última geração. Aleluia! Na parte de quarta-feira, um chamado à fidelidade. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14, verso 8, diz: caiu a grande Babilônia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14 e o verso 8. Leia comigo. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Todas as doutrinas, todos os costumes, todas as festas, tudo que vem de Babilônia é vinho de Babilônia. Nós somos chamados por Deus para dizer não ao vinho de Babilônia, dando as costas para a Babilônia. Em Apocalipse 17, a mulher identificada como a Babilônia espiritual, vestida de púrpura e de escarlate, cavalga sobre uma besta de cor escarlate. Quem é o dragão? A besta de cor escarlate que carrega a prostituta de Apocalipse 17 é o próprio Satanás, carregando o poder papal. E esta igreja romana passa de mão em mão a sua taça de vinho e embriaga todos no mundo. Igreja e Estado se unem, a mentira prevalece, demônios fazem seus milagres para enganar, o mundo avança para o conflito final. O povo de Deus é caluniado, o povo de Deus é ridicularizado e perseguido, mas em Cristo e pelo poder do Espírito Santo, o povo de Deus permanece firme em seu compromisso. Os poderes do inferno não podem quebrar a sua lealdade a Jesus. O povo de Deus está seguro em Jesus. Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. De quem a Bíblia fala como povo de Deus? Quem é o povo de Deus que não será enganado por Satanás? Não é a igreja como um todo? A igreja adventista como um todo é descrita em Apocalipse 3 como Laodiceia, porque tu não és quente e porque tu não és frio, mas és morno, e porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, a igreja de uma forma institucional é representada por Laodiceia morna, mas Deus tem um remanescente fiel. Um remanescente fiel que deu as costas para a Babilônia e que não bebe nem um gole
nem um pouquinho do vinho de Babilônia. No tempo do fim, Deus chama um povo à fidelidade à palavra. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. A verdade da palavra, não as opiniões e tradições humanas, é a estrela do norte para nos guiar neste momento decisivo da história da Terra. No dia 13 de novembro de 1893, lá em Nova York, o Dr. Edward Hitchcock, autor do Manual da Igreja Batista, ele se dirigiu a centenas de pastores, ministros batistas e chocou todos ao explicar como o domingo entrou na igreja cristã. Veja a explicação que este Dr. Edward Hitchcock, que escreveu o Manual da Igreja Batista, veja o que ele falou sobre a origem do domingo. Que pena que o domingo tenha vindo carimbado com a marca do paganismo e sido batizado com o nome do Deus Sol, depois adotado e sancionado pela apostasia papal e transmitido como um legado sagrado ao protestantismo. Que pena! Mas não é somente o domingo que veio batizado pelo papado. Também 25 de dezembro veio batizado pelo papado. Queridos, nós devemos dizer não para Sunday, dia do sol, e dizer não para 25 de dezembro como Natalis Dies Soli. Natalis Dies Solis não diz respeito ao nascimento de Jesus, e sim ao nascimento de Tammuz. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20 e vamos ler o verso 12. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Leia comigo. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O povo de Deus, naquele tempo em que Ezequiel escreveu o seu livro, o povo de Deus estava apostatado, adorando o sol. E Deus lembrou-os de que não era o sol, não era o domingo, não era o primeiro dia da semana, mas era o sábado. Por isso o verso 12, Ezequiel 20, verso 12, é importante. Foi importante naquele tempo e é muito importante hoje para você também, meu querido irmão. Leia de novo. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Assim como o sábado é um sinal da autoridade de Deus, Criador dos céus e da terra, o domingo é um sinal da autoridade papal sobre todas as igrejas do mundo que estão se submetendo ao papado. Portanto, meus queridos, o sábado representa o sinal da autoridade de Deus e o domingo representa o sinal da autoridade papal. A quem vamos nos submeter? Aqui em Ezequiel capítulo 20, verso 20 diz: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel capítulo 20 foi naquele tempo, e é ainda hoje, um apelo para que Israel abandone as práticas pagãs e adore o Criador, em vez de adorar os falsos deuses, no caso, os ídolos do Egito. Nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, Deus fez um apelo semelhante para adorarmos o Criador, dizendo: caiu, caiu Babilônia. Não entre nesse barco furado de adoração ao sol, porque Babilônia vai cair. O sábado e a fidelidade a Deus terão um papel importante nos eventos finais. O chamado de Deus não é somente para sair de Babilônia, mas também para você e eu deixarmos de beber do vinho de Babilônia. Aleluia! Na parte de quinta-feira, graça para a obediência. A mulher vestida de escarlate e púrpura, montada sobre a besta escarlate de Apocalipse 17, passou de mão em mão a sua taça de vinho herético e embebedou o mundo com as falsas doutrinas de Babilônia. Ao falar do vinho de Babilônia, Ellen White escreveu: qual é esse vinho? Suas falsas doutrinas? Ela tem dado ao mundo um falso sábado em lugar do sábado do 4º mandamento e tem repetido a falsidade que Satanás proferiu pela primeira vez para Eva lá no Jardim do Éden,
a imortalidade natural da alma. Esses ensinamentos errôneos têm enganado milhões. Como resultado, Deus faz o último apelo para o seu povo. Sai dela, povo meu. Abra sua Bíblia em Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse capítulo 18 e o verso 4 e 5. Leia comigo. Aqui diz: e ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela, das iniquidades de Babilônia, a igreja mãe, as filhas que estão bebendo do vinho de Babilônia. Precisam deixar de beber desse vinho. O apelo do céu ao povo de Deus, que está em igrejas que não respeitam a lei de Deus, é que saiam de Babilônia pela fé em Jesus Cristo. Saiam. Seu apelo aos adventistas que guardam o sábado é que abandonem as tentativas humanas egocêntricas de obediência e vivam de forma piedosa pela fé na graça de Cristo, que nos livra da condenação do pecado e do domínio do pecado sobre nós. Assim como a fidelidade de Israel à lei de Deus no passado teria sido uma testemunha ao mundo inteiro, a nossa fidelidade também hoje pode ser uma testemunha poderosa e ajudar a guiar pessoas para fora de Babilônia. Deus tem um remanescente fiel e você está sendo chamado para fazer parte deste remanescente fiel, os santos do Altíssimo, que dão as costas para o sol, que saem de Babilônia e que se recusam a beber qualquer porção do vinho de Babilônia. Babilônia a Grande é o nome escolhido pela inspiração para dar nome à grande união religiosa tríplice do papado, do protestantismo e do espiritismo. O termo Babilônia se refere às organizações em si e aos seus líderes. Mas Babilônia não se aplica aos membros sinceros que estão dentro de Babilônia. Deus tem multidões, milhões de pessoas, filhos e filhas sinceros dentro de Babilônia, dentro das filhas de Babilônia, e Deus quer salvar a todos. Estes sinceros de coração demonstrarão a sinceridade, ouvindo o chamado de Deus: sai dela, povo meu, e saindo e se unindo a quem? Se unindo aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Porque Apocalipse 14, verso 12 diz: eis aqui a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Una-se ao remanescente fiel de Deus. Prepare-se para a breve volta de Jesus e ore diariamente, busque diariamente pelo batismo do Espírito Santo, e que o seu clamor seja: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Deixo com você a bênção do meu Jesus e a paz que só Jesus pode dar. Amém.